Hoje a gente vai mergulhar num tema que é bem contraintuitivo, mas que talvez muita gente se reconheça: o medo secreto do sucesso. É, isso mesmo. Por que será que tantas vezes a gente foge do nosso próprio potencial, sabe? Justo quando parece que vamos chegar lá? É isso que a gente vai explorar hoje. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta para pensar mesmo. Por que existe tanto medo de que as coisas deem certo? A gente fala o tempo todo sobre o medo de fracassar, né? É um clássico. Mas e o medo de ter sucesso? O medo de se tornar tudo aquilo que se é capaz de ser. Isso é poderoso e assustador. Pois é, existe um tipo de fracasso que é silencioso, sabe? Um que a gente quase não percebe. Não é aquele de tentar e não dar certo. É o fracasso de nem sequer tentar. E o mais interessante é que a causa, na maioria das vezes, não é preguiça. É um medo profundo de se tornar a pessoa que se poderia ser. É a autossabotagem na sua forma mais sutil. Ok, e para entender melhor essa fuga, essa corrida na direção contrária, a gente precisa dar um nome para isso. E ele existe. Vamos mergulhar agora no conceito do complexo de Jonas, que foi um termo criado pelo psicólogo superfamoso Abraham Maslow. Então, o que é isso afinal? O complexo de Jonas, segundo Maslow, é basicamente a fuga do próprio destino. É ter medo dos nossos melhores talentos. Parece loucura, né? Mas ele percebeu que a gente não teme só o nosso pior lado. A gente teme, e às vezes com muito mais força, o nosso melhor, a nossa própria grandeza. E o Maslow tinha uma pergunta que ele fazia para os alunos dele que era, nossa, genial, de tão provocadora, quando ele falava sobre excelência. Ele olhava para a turma e perguntava: se não vocês, então quem? E a reação era sempre um silêncio, um constrangimento. Porque é uma pergunta que coloca a gente contra a parede, né? Força a gente a encarar essa nossa relutância em assumir o próprio potencial. Essa metáfora toda vem da história bíblica de Jonas, que é bem conhecida. Ele recebe uma missão gigante, ir para a cidade de Nínive. Mas o que ele faz? Ele foge, pega um barco na direção oposta, para Tarsis. E o ponto-chave é, ele não foge porque acha que não consegue. Ele foge porque ele sabe o peso, o custo de aceitar essa missão. E qual a consequência? Bom, ele acaba na barriga da baleia, né? Um lugar onde ele é forçado a confrontar o próprio destino. Tá, mas e aí? Como seria essa barriga da baleia hoje em dia, especialmente para nós mulheres? Onde é que a gente se esconde para evitar a nossa própria influência, o nosso poder? Vamos dar uma olhada em como aquilo que parece ser um porto seguro, na verdade, pode se tornar uma prisão. Pois é, a nossa baleia moderna pode ter várias formas. Pode ser aquela carreira que é boa o suficiente, sabe? Que paga as contas, mas que nos impede de ir atrás daquela que seria excelente. Pode ser aquela necessidade sem fim de agradar todo mundo, o medo de brilhar mais que os outros e incomodar. Ou, claro, a famosa síndrome da impostora, aquele medinho de se vista como demais, intensa demais. Todos esses lugares que parecem tão seguros são, na verdade, a barriga da baleia. Um lugar que até protege, mas que, no final das contas, impede a gente de crescer. Mas por que, afinal? Por que essa fuga acontece? A psicologia tem uma resposta bem fascinante para isso, que vem da teoria de um cara chamado Otto Rank. Ele fala sobre dois medos primordiais que basicamente governam a gente. Pensa num cabo de guerra acontecendo dentro da gente o tempo todo. O Rank diz que é exatamente isso. De um lado tem o medo da morte psicológica, que é o medo de desaparecer no meio da multidão, de ser esquecida. Esse medo empurra a gente para frente, para se destacar. Só que do outro lado da corda tem o medo da vida, que é o medo de ser tão único, tão diferente, que a gente acabe sofrendo isolamento, julgamento, rejeição. E é esse segundo medo que puxa a gente com força de volta para a segurança do grupo. Tem um provérbio japonês que ilustra isso perfeitamente. Ele diz: o prego que se destaca leva a martelada. Forte, né? Mas é a mais pura verdade. O risco social de ser diferente é real. E esse medo de ser martelada por se destacar é uma das razões mais poderosas pelas quais tantas de nós mulheres acabamos recuando. A gente acaba preferindo a invisibilidade do que a possibilidade da crítica. Ok, agora vamos entrar na parte talvez mais desconfortável dessa conversa. A verdade é que existem vantagens silenciosas em permanecer pequeno. Vantagens. E são elas que acabam criando uma verdadeira prisão para o nosso potencial. Tem um escritor, o Colin Wilson, que fala de um conceito muito interessante. Ele diz que a nossa cultura opera com base numa hipótese não heróica.
O que é isso? É tipo uma suposição que fica ali no fundo, quase invisível, de que nós, seres humanos, somos essencialmente pequenos, limitados. E essa narrativa cultural, claro, vai moldando o que a gente acha que é possível para a nossa própria vida. E aí o que acontece? A gente cai na armadilha da comparação. E é uma comparação devastadora. A gente compara as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, o nosso rascunho interno com o palco, com a imagem pública perfeitinha dos nossos heróis e heroínas. É uma batalha perdida de cara, né? Porque a gente está comparando o nosso bastidor com o palco deles. A gente esquece que eles também tiveram seus bastidores, suas dúvidas. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial. Acreditar na própria mediocridade vira o álibi perfeito. Pensa bem, se a gente se convence de que não tem o que é preciso, pronto, a gente se isenta daquela responsabilidade aterrorizante de tentar, de se expor, de arriscar. É uma desculpa que parece confortável, mas que no fundo tem um custo altíssimo. O Nietzsche, claro, resumiu isso de um jeito brilhante. Ele disse que as pessoas temem seu eu superior, porque quando ele fala com exigências. É isso. Esse nosso eu superior, essa nossa melhor versão, não negocia, não aceita mais ou menos. Ele exige o nosso melhor. E essa exigência, vamos combinar, pode ser bem assustadora. Por isso, muitas vezes parece mais fácil simplesmente não escutar. Mas, e se a gente virasse a chave? E se a gente mudasse a perspectiva? E se, em vez de encarar isso como um fardo, a gente encarasse como uma responsabilidade? Quase como uma responsabilidade ética. Um chamado para nossa melhor versão. Vamos imaginar duas versões de uma mesma pessoa. Uma delas é a versão que obedeceu ao medo. Ela recuou, adiou, se diminuiu. Ficou no barco, sabe? Na segurança. A outra versão também sentiu medo, exatamente o mesmo medo. Mas ela foi mesmo assim. A diferença fundamental entre as duas não é a ausência de medo, é a escolha que foi feita na presença dele. É isso. Crescimento não tem nada a ver com não ter medo. Tem a ver com a escolha que a gente faz apesar do medo. Aquele desconforto, aquele frio na barriga diante de uma oportunidade de verdade, não é um sinal para parar. Pelo contrário, é um sinal de que tem algo muito importante em jogo ali. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer não é estou com medo, porque a resposta quase sempre vai ser sim, o medo vai estar lá. A pergunta correta, a pergunta-chave é: isso aqui é uma cautela, prudente, inteligente, ou eu estou só fugindo? Aprender a diferenciar uma coisa da outra, esse é o primeiro passo para sair do barco. No fundo, para cada uma de nós, existe uma Nínive esperando. Uma contribuição que só aquela pessoa pode fazer, de um jeito que só ela sabe dar. É uma versão de nós mesmas esperando para ser vivida. É um chamado, sabe? Um chamado para a gente parar de pedir desculpas pelo próprio talento. E com isso, a gente chega à pergunta final. A escolha está sempre aí, disponível e ela acontece sempre no agora. Vai ser o embarque para sua Nínive, em direção ao seu verdadeiro potencial, ou vai ser a passagem de volta para Tarsis, para a segurança da fuga? Essa decisão define tudo.